eu tenho acesso a projetos do Brasil inteiro. E todos eles têm 2 assinaturas. A assinatura de desenvolvimento de projeto, que é o que o Paulo vai fazer, e a assinatura de direção técnica da obra, que alguns colocam como execução, né? Uhum. Essa segunda assinatura de direção de obra, ela faz parte do desenvolvimento do projeto? Porque ela vai assinar para eu poder aprovar na prefeitura. Não faz parte, né? São serviços distintos. Então isso é importante, a gente sempre bate muito nessa tecla. O autor do projeto, aquele que desenvolve o projeto, que vai atender as expectativas do cliente, esse é um trabalho. E esse trabalho do desenvolvimento, ele é fracionado. Porque você tem o anteprojeto, você tem o estudo preliminar, aquilo que você apresenta, o cliente olha e fala, atendeu a minha expectativa, vamos adiante. A partir daí você vai para o licenciamento em prefeitura. Então, aí ele passa por uma fase que a gente chama de projeto legal. Isso é um projeto legal. Você faz a concepção, põe nos moldes que cada prefeitura exige para que seja aprovado. Alguns é só projeto simplificado, outro é projeto completo, depende da prefeitura. Aí você monta a prancha para dar entrada, toda a documentação. Nesse momento, a prefeitura pede que haja a presença de quem vai ser o responsável para que aquela obra exista. Quem é o responsável técnico? Esse é um serviço à parte. Quem vai fazer a direção? Como que ele vai fazer? Como que esse profissional vai acompanhar? Percebe? É um serviço à parte, mas a prefeitura já quer saber. É lógico, porque e aí é uma necessidade do poder público. Ele não teria, como nós temos, por exemplo, no licenciamento ambiental, CETESB, ou mesmo prefeitura, onde nós temos 3 estágios. Então você tem a análise, você tem a aprovação, você tem a implantação e depois você tem a operação. São 3 momentos. Para cada momento, você apresenta um responsável, você tem uma licença para cada momento. A prefeitura não teria como fazer um alvará de aprovação, aí depois ele dá um alvará de execução, que seria o correto, seria isso, e depois um alvará de utilização. A construção está pronta para ser habitada. Eles não teriam jamais condição de... Porque nós entendemos, e a 90%, 99% entenderiam que quando eu tenho um alvará de aprovação, eu posso executar. Então, se eles tivessem fatiado isso... Seria um seria um problema caos. documental. Documental. Porque todas as obras começariam sem licença de execução e É. com apenas a aprovação do projeto. Eu acredito que isso não seria possível com o que a gente tem como sociedade. Nós entendemos que aquele alvará me permite construir, por que eu vou precisar correr atrás de um outro alvará se eu já tenho aprovação? Não funcionaria. No estágio que nós temos de consciência coletiva, eu acho que não funcionaria. Então, é isso. Então, as prefeituras exigem que no ato da aprovação esteja o autor e o responsável técnico. São serviços distintos. O autor, você contratou o projeto com aquele arquiteto ou engenheiro, ele te apresentou o projeto e montou a prancha de prefeitura. Poxa, mas quem que vai fazer o acompanhamento da minha obra nesse momento? Como é que eu... É um outro serviço, você paga por esse serviço. Você contrata esse serviço. Pode ser o mesmo profissional autor do projeto? Pode. De repente, aquele escritório ele faz tanto o projeto quanto a direção. No nosso caso, na JJM, nós temos a facilidade de ter um arquiteto e um engenheiro dentro do mesmo escritório. Cada um com a sua assinatura. E o senhor José Roberto. E o senhor José Roberto. Então, cada um faz o seu. Mas num ambiente onde eu tenho um profissional só, o escritório trabalha sozinho, eu faço o projeto e toco a obra. Assino a direção e assino o projeto. Mas transmita ao seu cliente, você que está nos assistindo, que tanto o profissional quanto quem contrata o serviço entendam que são serviços distintos. Até porque um é o desenvolvimento do projeto que será executado e o outro é a execução e outra, do projeto, a linha né? do tempo termina. Porque depois que eu entrego o projeto, a autoria acabou. E depois, os 2, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, dependendo da obra, o que paga o desempenho desse profissional ao longo desse tempo? O custo do projeto, que já foi entregue. Não faz sentido nenhum. Que é o que você falou, né? 30 anos atrás, muito se passava disso, porque acho que por não falta havia... até de... A complexidade da construção era outra.
a exigência dos clientes pelo espaço que ele queria habitar era outra. Por isso que a ação do arquiteto é tão importante hoje. A formação do arquiteto é diferente da do engenheiro. Então, a relação do espaço, como que você utiliza o espaço, o que, que eu quero daquela casa hoje, que não é só... Mudou muito. Ainda mais hoje, depois da pandemia, que o pessoal passa a trabalhar em casa. Então, a exigência que eu tenho daquele espaço, que eu quero que ele me ofereça, não dá mais pra gente. É um cômodo, um ponto de luz no centro do cômodo, ou o quarto sai dentro da sala, e não é mais isso. A relação com o ambiente mudou muito. E por isso que a importância dessa relação do arquiteto com o engenheiro. E por isso que a autoria de projeto é uma coisa, direção de obra é outra. Ainda que executada pelo mesmo profissional. Ainda que executada. Então, quem está vendendo, quem está formatando proposta comercial? Você está formatando proposta comercial para o seu cliente. Colocando no custo do projeto a direção, não faça isso. Por quê? Você não vai conseguir prestar esse serviço. Porque com a excelência que deveria. Com a excelência e com a responsabilidade que esse serviço exige. E vai assumir a responsabilidade. E vai assumir a responsabilidade. E quando você não é assim que funciona. Não é assim. E quando houver um sinistro, e infelizmente eles podem acontecer, né? Você estará em maus lençóis. Porque você assinou um documento, você colocou numa ART ou numa RRT que você prestaria aquele serviço.